Convido os irmãos a se porem de pé e abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler novamente os versos 1 ao 4. Lucas, capítulo 1, versos 1 ao 4. Uma grande alegria estar novamente com os irmãos. Nós estamos começando a igreja lá em São Paulo, na divisa São Paulo com Diadema. Moramos em São Bernardo do Campo, mas eu falei para ali, precisamos sair um pouquinho de São Paulo. E é tão gostoso vir para Ribeirão para recarregar as baterias. E as férias do pastor é pregar em outro local. Lucas capítulo 1, versos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor Deus. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Oremos. Pai Celestial, obrigado pelo Senhor, obrigado pelo tempo que vamos ter juntos agora, nos guie em toda a verdade, eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podeis assentar. Quero chamar a atenção aqui, ele começa com, ele está pondo em ordem a narração dos fatos, no verso 1. E no verso 4 diz, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Os irmãos estão olhando essa ilustração e o que os irmãos enxergam? Tem um olho, tem uma lupa, tem um microscópio e tem uma caixa. Para os daltônicos não enxergam vermelho. Então, só explicar, para os daltônicos, metade da caixa é vermelha e a outra metade é azul. Mas o que é que cabe nessa caixa? A resposta está aqui no verso 1. Próximo slide, nós vemos então que cabe aqui os fatos. E tem mais 3 palavras. Agora nós vemos o olho, é o pressuposto teológico. Todos têm um pressuposto teológico. Perspectiva. A partir do seu pressuposto teológico, você tem uma perspectiva sobre os fatos. Mas nós podemos analisar os fatos mais a fundo através da interpretação. Mas daí, quando você olha os fatos, você pode escolher ver apenas parte dos fatos, apenas o azul, por exemplo, ou apenas o vermelho, ou você pode analisar todos os fatos. E nós vamos ver que através de uma análise coerente dos fatos, nós vamos poder chegar ao conhecimento da verdade. A mesma coisa se aplica aos fatos, próximo slide, bíblicos. Há os fatos bíblicos, aquilo que se encontra na palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus é. Então, quando fazemos essa análise dos fatos bíblicos, nós também precisamos considerar qual é o pressuposto de uma pessoa, qual a sua perspectiva, a sua interpretação e quais os fatos que ela vai analisar nos fatos bíblicos. Mas a primeira coisa que nós vimos são os pressupostos teológicos. Próximo slide, são 4 pressupostos teológicos. Primeiramente, animista, depois antropocentrista, teocentrista e cristocêntrico. Animista, os povos indígenas do Brasil, eles têm um pressuposto teológico animista. Então, a definição do dicionário Oxford do animismo, a segunda parte, tratando de antropologia, diz assim: o primeiro estágio da evolução religiosa da humanidade, no qual o homem primitivo crê que todas as formas identificáveis da natureza possuem uma alma e agem intencionalmente. Então, quando você tem um missionário que vai evangelizar,
Quando ele chega aos povos indígenas, por exemplo, eles têm uma perspectiva, um pressuposto, teológico completamente diferente. Eles têm uma perspectiva, um pressuposto, animista. Então, eles têm medo dos elementos da natureza, do vento, do fogo, adoram essas coisas. Agora, nós vemos esse animismo não somente nos povos indígenas, mas nós encontramos esse mesmo animismo até nos filmes da Disney. O Frozen, que fez tanto sucesso com as crianças, tem um pressuposto teológico animista. Os elementos, tantos desenhos das crianças, é apresentado então animismo para as crianças. Antropocentrista. O foco está no homem. Então, como eu vi uma música uma vez no rádio, que diz assim: tudo que eu consigo, tudo que eu quero, eu consigo mesmo, eu e meu olho vesgo, eu e meu umbigo e meu olho vesgo. Você está falando de novo. Tudo que eu quero, eu consigo mesmo, eu e o meu umbigo e meu olho vesgo. O foco está no ser humano. Antropocentrista. Nós vemos então o racionalismo partindo desse pressuposto antropocentrista. Então o homem evoluiu e o homem é então o foco, o centro. Ele é então na cadeia alimentar o que está no topo. O foco está no ser humano. Nós temos então teocentrismo. Teocentrismo pode ser tanto monoteísta como politeísta. O foco é Deus, não necessariamente em Cristo. Então aqui, como teísta, teocentrista, nós vemos, por exemplo, os judeus, os muçulmanos. Como um politeísta, os hindus, eles têm a posição de muitos deuses e partem desse pressuposto teológico. E por fim nós temos cristocêntrico. Para ser cristocêntrico de verdade, é necessário que haja uma conversão. Nós vemos, por exemplo, Saulo. Saulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era teocentrista, mas ele não era cristocêntrico. Mais recentemente, nos últimos 500 anos, nós temos Lutero também. Lutero era teocentrista, mas não era cristocêntrico. Até que esses dois tiveram uma mudança, tiveram um encontro com Cristo. Então, primeira coisa, nós vemos um pressuposto teológico, que pode ser ou animista, antropocentrista, teocentrista, cristocêntrico, mas nós precisamos também ver a perspectiva. Próximo slide. Nós vemos então 3 perspectivas com relação à palavra de Deus, com relação aos fatos bíblicos. Primeiramente, podem tratar a Bíblia, enxergá-la como um livro comum. Para os animistas, a Bíblia seria um livro comum. Para um antropocentrista, por exemplo, John Locke, em 1696, o inglês, ele falou assim, que a Bíblia deve ser lida e julgada como um livro qualquer. Ele também falou que a autoridade final e absoluta é a razão humana. Então, esses que partem de um pressuposto teológico antropocentrista, olham para a Bíblia como um livro qualquer e colocam a razão humana como sendo a autoridade final e absoluta. Próximo, nós temos então aqui a tradição, religião ou outra revelação. Tradição, por exemplo, se você for ler teólogos católicos, eles dizem que para você conseguir entender as Escrituras, você precisa estudar as Escrituras através da tradição da Igreja Católica, que sem a tradição da Igreja Católica será impossível chegar ao conhecimento da verdade. Os judeus afirmam a mesma coisa. Nós vemos o próprio Senhor Jesus chamando a atenção dos judeus, pois eles estavam colocando as suas tradições acima da palavra de Deus. Os judeus têm o que é chamado de Talmud. São 15 volumes de livros de tradições
Eu conversei com um jovem uma vez que estava se convertendo ao judaísmo, e ele falou a seguinte frase para mim. Ele falou: eu vou estudar todo o Talmud primeiro e depois eu vou estudar a Bíblia. Ele vai morrer sem ter terminado de estudar o Talmud. Não sei se nunca algum dia vai chegar a estudar a Bíblia, pois eles têm as suas tradições como uma autoridade acima da palavra de Deus e enxergam os fatos bíblicos através das suas tradições. Religiões, nós temos budismo e outras religiões. Então, como que uma pessoa dessa religião vai enxergar os fatos bíblicos? Através da sua religião. Outra revelação, o Alcorão, por exemplo, dos muçulmanos. Para eles, o Alcorão é nova revelação, então eles se julgam mais iluminados do que nós, porque eles têm mais revelação. Então eles olham os fatos bíblicos através do olhar do Alcorão. Mas chegamos então à terceira posição, e olhar os fatos bíblicos através da perspectiva de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, o sola scriptura. Nós vemos aqui novamente a conversão. Martinho Lutero, que era um padre, ao ler as Escrituras, ele foi confrontado com as suas tradições, ou a tradição da igreja, com aquilo que ele viu nas Escrituras. E ao fazer esse confronto, é que ele se converteu a Cristo e deixou então de ter uma posição meramente teocentrista para ter uma posição cristocêntrica. É o converter-se a Cristo. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Tem um momento na nossa vida que precisamos reconhecer quem nós somos, pecadores por natureza. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores, é o nosso natural. Precisamos ter um confronto, um encontro com o Senhor Jesus Cristo da Bíblia, e precisamos reconhecer quem Ele é, e reconhecer quem nós somos. O nome dele, Senhor Jesus Cristo. Tem apenas um nome, Jesus. Senhor é um título e Cristo também. O próprio nome, Jesus, quer dizer Salvador. Senhor, ele é o pastor. Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido. Ele é o prometido que havia de vir. E quando nós somos confrontados com Ele e nos humilhamos perante Ele, é que nós verdadeiramente nos convertemos a Ele. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, aos crentes lá de Tessalônica, ele disse que eles se converteram dos ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, deixando uma posição politeísta para ser cristocêntricos. Agora nós vemos então, além da perspectiva, no próximo slide, nós temos a interpretação bíblica. Interpretar a palavra de Deus. Como? Aqui duas formas principais. Ou interpretar a palavra de Deus como sendo palavras de homens, ou interpretar a palavra de Deus como sendo de fato a palavra de Deus. Para um antropocentrista, quando ele chega às Escrituras, com aquele pressuposto teológico que o ser humano é o foco da natureza, da criação, da evolução, na verdade, quando eles olham então, através da perspectiva de que a Bíblia é um livro qualquer, e que ele deve ser lido e julgado através da razão humana, porque a razão humana é a autoridade final e absoluta. Quando chegam a olhar a Bíblia, então eles olham como apenas as palavras dos homens. Foram os homens que escreveram a Bíblia, e se o homem mudou, então nada mais natural do que atualizar a Bíblia para ser conforme ao homem. É o que estão propondo para nós hoje, querendo atualizar a Bíblia para se conformar à imagem do homem.
Mas se nós olharmos a Bíblia como sendo a palavra de Deus, reconhecermos a necessidade da conversão, então quando nós chegamos à palavra de Deus, nós devemos chegar com humildade, aquela humildade que nós encontramos em Tiago, que diz para recebermos com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual pode salvar as nossas almas. A própria palavra de Deus, ela confronta o ser humano com o seu pecado. A palavra de Deus nunca passa a mão sobre o pecado do ser humano. Ele expõe e condena o pecado, seja ele qual for, e seja qual for o personagem bíblico. Desde Abraão até Davi, ele mostra o pecado deles, não passa o pano quente, revela e mostra o pecado claramente. Então nós vemos, a partir dessa perspectiva, ou dessa interpretação bíblica de que ela é a palavra de Deus, então nós vemos que nós precisamos receber a palavra em nós enxertada, é um enxerto. Nosso natural é ser uma oliveira brava, ser um zambujeiro, quer dizer, oliveira brava. E enxertar a palavra em nós, ela é contrária ao nosso natural. Então, não fazer o que nós queremos, quando nós queremos e da forma que nós queremos, não é natural para nós. O ser humano quer fazer o que ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer, e ai de quem ficar entre o ser humano e a sua vontade. Mas nós precisamos receber a palavra de Deus e nos conformar à palavra de Deus. Então não é ler a palavra ou a Bíblia com uma caneta para ir mudando o texto para conformar conosco, é nós lermos e irmos recebendo, e quando a palavra de Deus mostra algum pecado em nós, nós confessarmos e deixarmos para sermos conformados à imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos criou, Deus nos criou em perfeição. Entrando o pecado no mundo, a imagem foi quebrada. Então a imagem fica distorcida. Por isso que nós precisamos receber a palavra e mudar a nossa vida para ser conformada com a imagem e semelhança de Deus. E nós chegamos então aos fatos bíblicos. Nós temos fatos externos e nós temos fatos internos. Quando falamos de fatos externos, estamos falando dos manuscritos. Quando falamos dos fatos internos, estamos falando do texto bíblico em si. Nós vemos então aqui duas perspectivas em cada um desses pontos. Uma perspectiva antropocentrista e a outra cristocêntrica. Nós vemos então aqueles antropocentristas, quando eles olham a história da transmissão do texto bíblico, eles afirmam que tudo foi corrompido, que todos os manuscritos foram corrompidos, que os originais se perderam, tudo foi corrompido. Então eles olham para trás e eles encontram 10 manuscritos lá de Alexandria, no Egito, que são textos antigos, tem 2 principais, e eles então pegam esses 10, afirmando que eles têm corrupção, e deles, no segundo ponto, eles tentam reconstruir o texto. Entenda, os homens que propuseram e fizeram isso, são homens que têm como a sua coluna dorsal de que a Bíblia deve ser lida e julgada como um livro qualquer, de que a autoridade final e absoluta é a razão humana. Então, eles reconstroem um texto bíblico. Qual é o efeito disso para nós hoje? Há pessoas que estão comprando Bíblias, e essas Bíblias estão vindo com notas de rodapé, questionando o texto bíblico, ou até omitindo metade do versículo, ou o versículo inteiro. Cerca de 8% do Novo Testamento que é afetado por isso.
lançam dúvidas na palavra de Deus. E para eles não tem o menor problema, porque a autoridade para esses homens é eles, não a palavra de Deus. Porque para estes homens foram apenas os homens que escreveram a Bíblia. Então, se o homem mudou, pode atualizar a Bíblia também, porque a autoridade é o ser humano. Não são homens os que começaram com isto, homens verdadeiramente convertidos. Agora, nós temos pessoas que olham essa posição como a autoridade está nos originais, mas os originais se perderam. Então eles ficam com esse dilema e muitos seguem o lado acadêmico. Então ainda seguram que a palavra de Deus é a verdade, que ela é a palavra de Deus, mas nos originais. Mas os originais se perderam e infelizmente muitos seguem estes homens com o seu texto reconstruído. Mas tem a posição do texto recebido, que é o texto majoritário. Estamos falando sobre o Novo Testamento. É uma posição que nós vemos que o texto foi preservado. Aonde? Com o corpo de Cristo. Ele é chamado do texto eclesiástico. E quando nós olhamos a partir desse pressuposto de que a palavra é de Deus e que Ele prometeu preservar a sua palavra, nós encontramos, por exemplo, aqui em Apocalipse, as instruções de como era para ser feita a cópia. No final do Apocalipse, lá no capítulo 22, ele fala: ai daquele que acrescentar, ai daquele que tirar. Deixa eu perguntar, a Antioquia para nós cristãos é muito importante? Sim ou não? Sim. Por quê? Por que para nós cristãos Antioquia é tão importante? Eu dei a resposta na pergunta: por que os cristãos, os discípulos do Senhor Jesus, foram chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia? É em Antioquia que eles foram chamados de cristãos. O que quer dizer cristão? Era para ser um xingamento. Então, traduzindo para os nossos dias hoje, seria como chamar alguém de um jesuizinho. Alguém pode falar você de um jesuizinho? Um pequeno Jesus? Alguém no seu trabalho pode falar: aquele cara lá é um jesuizinho, viu? Parece Jesus. Quero fazer uma coisa errada, não deixa. Em casa, você pode ser chamado de um jesuizinho? Não, nem brigue com ele que você é um jesuizinho. Seria a maior honra ser chamado um jesuizinho, um pequeno Jesus. E é isto que é um cristão. Antioquia tornou-se o centro cristão. É de lá que Paulo saiu nas suas viagens missionárias. Esse texto recebido, texto majoritário, é chamado texto antioquino. É o texto eclesiástico. É o texto que foi usado pela igreja, preservado. É esse texto que os reformadores todos usaram no traduzir da palavra de Deus para nós hoje. Agora, eu apresentei para os irmãos 4 pressupostos teológicos. Apresentei para os irmãos perspectivas, apresentei para os irmãos a interpretação e os fatos bíblicos. Irmãos, não é o suficiente de sermos apenas teocentristas. Não basta alguém dizer: eu creio em Deus, pois a própria Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Não é o bastante ser apenas um teocentrista. É necessário ser cristocêntrico. Então, como que nós vamos poder ter uma posição cristocêntrica? Se nós olhamos os fatos bíblicos, o Senhor Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas as Escrituras que testificam de mim. Nós podemos encontrar o Senhor Jesus Cristo em cada livro da Bíblia. Nós podemos estudar e ver que todos os livros apontam para o Senhor Jesus Cristo. Eles testificam de mim, disse o Senhor Jesus. O próximo.
Com relação ao pressuposto teológico, nós vemos em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Precisamos começar com esse pressuposto teológico de que o Senhor Jesus Cristo é Deus na carne, Emanuel, a segunda pessoa da triunidade de Deus, que nele foram criadas todas as coisas, ele mesmo não tendo sido criado, ele cujo nome é maravilhoso, cujo nome é conselheiro, cujo nome é Deus forte, cujo nome é Pai da eternidade. Precisamos olhar para o Senhor Jesus como sendo o nosso Criador. Então não é porque que Ele criou todas as coisas, é para quem que Ele criou todas as coisas. Não é porque que eu estou aqui, é para quem que eu estou aqui. Não é porque que eu faço o que eu faço, é para quem que eu faço o que eu faço. Então, quando nós olhamos para Cristo como nosso pressuposto, nós encontramos nele a nossa linha de partida. Se estamos numa maratona, o Senhor Jesus é a linha de partida. Pá! Começou a corrida. Nós começamos em Cristo. Quando que nós começamos em Cristo? Quando nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Em Cristo, Ele torna novas todas as coisas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós nascemos de novo, é um novo começo, é um novo start em nossa vida, e nós agora podemos correr essa maratona, e pode ser no último sopro de vida. Enquanto a vida, há esperança. Cristo é a nossa esperança. Não somente isso, mas em Colossenses 3 nós encontramos que Cristo é a nossa vida. Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ele é a nossa vida, não é minha casa, minha vida. A casa pegou fogo, acabou a vida. Meus filhos, minha vida. Os filhos cresceram, saíram de casa, acabou a vida. Eu conheci uma senhora cuja filha cresceu, casou, saiu de casa e ela estava desejosa que a sua filha se separasse de seu esposo e voltasse para morar com ela em casa. Meus filhos, minha vida. Meu carro, minha vida. Bateu o carro, sem seguro, acabou a vida. Se qualquer coisa além de Cristo for a nossa vida perde propósito. Mas se Cristo é a nossa vida, tudo o que nós fazemos tem sentido quando nós fazemos para Ele. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós fazemos para Cristo, o fardo fica leve. Não é por que eu estou fazendo, é para quem? É para o meu Criador, é para o meu Salvador. Então eu quero fazer o meu melhor, porque é para Cristo que eu estou fazendo isso. Então agora, faz sentido. Nós vemos então, próximo, a perspectiva. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus deve ser a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus deve ser a nossa autoridade. Os reformadores, quando quebraram com a Igreja Católica, foi exatamente esse ponto que eles quebraram. Eles quebraram com a autoridade das tradições da Igreja Católica para seguirem a autoridade da palavra de Deus. Por isso que usaram o termo sola Escritura.
Então, o que virou a sua autoridade não foi mais autoridade humana, não foi mais autoridade da Igreja Católica, mas foi a própria palavra de Deus. Esse é o converter-se, se submeter ao Senhor Jesus Cristo, como o Messias, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Então todos, desde o rei até o plebeu, precisam se humilhar perante o Senhor. Nabucodonosor custou 7 anos para finalmente se converter ao Senhor e reconhecer que havia um acima dele. Pastor Rômulo gosta muito de falar de política. Eu não gosto de política, eu amo política. Eu queria ser político, eu queria ser até presidente, mas Deus me chamou para o ministério. Então eu tenho uma mensagem para cada um dos políticos que eu encontro. Encontramos com o prefeito lá da nossa cidade, em São Bernardo, e eu pude testemunhar para ele e para a sua sobrinha que estava correndo para a presidência, para a prefeitura, que há um acima deles, que é o Senhor Deus, que é um acima, que é o Senhor Jesus Cristo, e pude testemunhar pessoalmente para se humilharem perante o Senhor. Ok? Desde o rei até o plebeu, todos precisam ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, todos precisam se humilhar perante Ele e receber a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é a nossa autoridade de fé e prática. E no próximo, nós temos então, através da interpretação, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos estudar a palavra de Deus, sim, mas aprender a manusear a palavra de Deus. O pastor Rômulo sempre diz: texto sem contexto é pretexto. Precisamos poder estudar uma palavra, estudar um versículo, estudar um capítulo, um livro ou até um testamento inteiro, sem danificar a doutrina, sem danificar as próprias escrituras. As seitas, eles são mestres em tirar texto fora de contexto e usar outros livros para interpretar, e quando você vê, você já está longe da verdade. Nós precisamos estudar a palavra de Deus pelo que ela é, a palavra de Deus, e estudar cada uma das palavras como tendo sido escritas pelo próprio Espírito Santo. O rei Davi falou: o Espírito Santo falou por mim. Então toda a escritura é divinamente inspirada, e quando chegamos a interpretar, precisamos reconhecer que cada palavra é importante, que está lá por uma razão. Então a nossa interpretação tem de ser realmente coerente. Então não é coerente você ter um professor que realmente é cristocêntrico, e ele realmente é sobre a escritura, mas quando chega a interpretação, ele fala: mas na verdade, lá em Cantares, o rei Salomão nem conhecia a igreja, então ele não poderia estar fazendo comparação de Cristo com a igreja quando ele escreveu Cantares. Não é coerente, porque Salomão escreveu Cantares sob a inspiração do Espírito Santo. O que é inspirado não é o Salomão, são as palavras, e ao olhar para trás agora, nós podemos ver aquela linda comparação de Cristo com a igreja, a mesma coisa com todas as profecias apontando para o Senhor Jesus, porque um profeta bíblico, ele não fala de si mesmo, ele não fala do seu conhecimento, ele fala sobre a inspiração do Espírito Santo. Então, quando eles falaram, Isaías, por exemplo, falando do Senhor Jesus, ele falou sobre a inspiração do Espírito Santo. A inspiração bíblica, irmãos, o milagre da inspiração bíblica só se compara com o milagre do nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é inspirado, o que foi inspirado não foi Maria, mas o que dela foi gerado. O que dela foi gerado é chamado de quê? A palavra de Deus. Maria é abençoada entre as mulheres, não acima das mulheres, é o que diz as Escrituras. Então nós adoramos não a progenitora, mas o que dela foi gerado. Que foi gerado como? Através do Espírito Santo. O que dela nasceu
é que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o Salvador da própria progenitora. Esse milagre da encarnação é o que se compara com a inspiração das Sagradas Escrituras. E essa Escritura não somente foi inspirada, ela foi preservada para nós, para que nós pudéssemos ler, para que pudéssemos conhecer ao nosso Deus, para fazê-lo conhecido aos nossos filhos, aos nossos companheiros de trabalho, ao nosso próximo. Porque Ele prometeu que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando nós chegamos e olhamos as Escrituras em si, nós vemos então, próximo slide: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós partimos de um pressuposto teológico cristocêntrico, tendo nascido de novo, quando olhamos através de uma perspectiva da palavra de Deus, como sendo a nossa autoridade de regras de fé e prática, sola Escritura, quando interpretamos a palavra de Deus como sendo a própria palavra de Deus, quando nós analisamos todos os fatos bíblicos, texto dentro do seu contexto, não tirando o texto fora de contexto, mas examinando toda a Bíblia, nós vamos então, a partir desse pressuposto, a partir dessa perspectiva e dessa interpretação coerente, chegar ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade aqui, a palavra de Deus. Apresentei muitas coisas para os irmãos hoje. Talvez você tenha se identificado em alguma coisa que eu falei hoje. De repente se diz: pastor, eu acho que eu sou mais animista do que cristocêntrico. Ou talvez vai dizer: eu acho que eu sou mais esse teocentrista aí do que cristocêntrico. Então hoje você tem o convite de reconhecer Jesus por quem Ele é: o Criador, Ele é o Salvador, Ele é a linha de partida, Ele é também a linha de chegada. Porque Paulo falou: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo falou que para o cristão o estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Agora, hoje você tem essa oportunidade de reconhecer quem é Jesus, de pedir para Ele te salvar, porque Jesus falou de 2 homens que foram para o templo orar. Um ficou se gabando: ó Deus, eu te louvo, que eu não sou como os demais homens, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que eu tenho, não sou como este publicano. E ao lado tinha um homem que nem olhava para o céu, mas batia a mão no peito e dizia assim: Senhor, tem compaixão de mim, um pecador. E o Senhor Jesus Cristo disse: esse foi para a sua casa justificado e não o outro. Mas eu também quero trazer um desafio para todos nós, de vivermos de uma forma coerente, cristocêntrica. Cristo, sim, é a linha de partida, mas Ele é também a nossa vida. E nós não vamos conseguir viver esta vida de uma forma que agrade a Deus, de uma forma plena, de uma forma que nos traga satisfação, se o nosso olhar está nos homens, se ficarmos olhando o que os homens estão pensando de nós, se ficarmos desejosos mais dos louvores e aprovação dos homens do que a aprovação do nosso Criador, se nós não tivermos a perspectiva de que a palavra de Deus é a nossa autoridade, se enxergarmos como sendo um livro qualquer e ignorarmos a Bíblia e deixarmos ela na prateleira como um livro qualquer, e não recebermos a correção, não recebermos a instrução da palavra de Deus, irmãos, os irmãos precisam entender que a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais ofensivo da face da terra, porque ela nos mostra quem nós somos. Tu é mentiroso, tu é pecador. Ela nos mostra quem nós somos e sem papas da língua.
ela revela quem nós somos. E nós precisamos, com humildade, receber a correção. Espiritualmente falando, tirar aquele alface entre os dentes, arrumar aquele cabelo. Precisamos receber a correção da palavra de Deus e sermos conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Precisamos estudá-la sim. Precisamos almejar o nosso tempo com o nosso Senhor Jesus, mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos da palavra de Deus, mais do que nós precisamos do nosso pão diário. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então precisamos desejar, como meninos novamente nascidos, o leite racional da palavra, para que por ele nós vamos crescendo. A palavra de Deus, ela é doce, ela é leite, ela é água, ela é mel, é o que nós precisamos, ela também é carne. Então nós precisamos da palavra de Deus, e à medida que nós olhamos todas as Escrituras, nós vamos chegar ao conhecimento da verdade, e a verdade, irmãos, é libertadora. Então, irmãos, eu, hoje à noite, convido os irmãos a realmente viverem de uma forma cristocêntrica. É impossível separar o Senhor Jesus Cristo da palavra de Deus, porque Ele mesmo é chamado de a palavra de Deus. Então receba a palavra de Deus, receba a correção da palavra de Deus, almeje a palavra de Deus, o seu tempo com o seu Criador, e viva de uma forma cristocêntrica. Essa igreja é cristocêntrica. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele pode vir hoje à noite, amém? Amém. Ou nós podemos ir para Ele também, amém? A nossa vida está nas mãos dEle, e nós vamos viver olhando para Cristo. Nós vamos ter vida e vida em abundância ao olharmos para Cristo. Então vamos viver olhando para Cristo.